Muito bem, meus amigos, na bancada agora um TS430. Vamos ligar ele aqui, vamos ver como é que ele reage. Ele por conta entrou em transmissão 1 ampere e 78. Esquisito, ele acabou de desligar. 1 ampere e 78. Aqui, esse indicador de... Está errado aqui. A minha fonte não está me enganando não. Não tem nem 2 amperes de consumo e aqui está dizendo que tem 8. Tá. Agora há pouco eu fiz um teste, ele deu chiado, estava recebendo normal e daqui a pouco começou a transmitir. Bom, nem vou insistir mais. A coisa está muito fora do normal por aqui. Vamos ter que desmontar, fazer uma revisão placa a placa. Fora a troca de eletrolíticos, alinhamento e tudo mais que precisa ser feito. E já foi combinado com o proprietário, nós vamos fazer uma pintura aqui. Eu tenho um amigo meu que é pintor automotivo, ele já fez um serviço, até eu acho que eu já botei no canal aí, fica muito bom. E é um pintor que vai atrás da cor original, tá? Fica muito bonito. Tem seus custos, mas fica um rádio bem restaurado. Certo? Vamos ver como é que ele está por dentro. Então, meus amigos, essa é a parte de baixo do rádio, né? Só um PRX aqui. Essa repetidora começou a pipocar aqui do meu lado. Então, essa parte de baixo do rádio, as placas inferiores, né? PLL, RF, se não me engano o nome dessa placa, RF Unit, tem o BPF aqui. Dá para ver que os capacitores ainda são os originais, mas estou gostando de ver a placa, está bem íntegra, com exceção aqui da capa do relé. Falta a capa do relé aqui, só que o parafuso de fenda. Esse parafuso não é original, assim como vários outros por aí, como por exemplo aqui os da... que dó. Isso aqui é parafuso da tampa. Duas coisas erradas aqui. Primeiro que ele é autotarrachante e muito comprido. Isso aqui fez um estrago aqui na fixação das tampas. Vamos ver o que dá para fazer por aqui. E tem vários tipos, né? Como por exemplo, agora há pouco eu vi um aqui, ó. Tem um rosca milimétrica ainda, mas fenda. Ele já veio assim. Faltou 2 parafusos aqui. Não sei se do outro lado, acho que não. Certo. Essa é a placa do meio, placa de controle. Também está controle processador, né? Tá muito bom, não tem nada de errado que eu avistei até o momento. Placa de FI Unit também tá tranquila. Tá? Não tem nenhum filtro opcional, só o básico da banda lateral. E não tem um módulo de FM, né? Aqui desse lado os parafusos são originais. Tá? Original. Não estou vendo falta de nenhum aqui. Parafuso está tudo certo. Aqui a tampa. Muito bem. Aqui já não tem uma coisa errada aqui.
esse transistor aqui do PA está frouxo. E tem um resistor, se focasse aquele lá atrás, ó, esse resistor também não é original. Então tem que dar uma olhadinha no PA como é que tá. LPF não vi nada de errado até agora. Vamos lá, vamos iniciar os trabalhos. Muito bem, meus amigos, aqui não tem jeito, a gente tem que retocar a rosca, porque a rosca soberba dos parafusos que foram usados aí acaba machucando a rosca original do rádio. Então estou usando um macho M3 aqui para refazer a rosca, porque não adianta eu querer forçar o parafuso correto aqui, que vai só estragar a rosca do parafuso. E agora sim, ó, rosqueando normal. Esse aqui que é o meu perigo, ó. Deu torque, mas não é sempre que funciona, né? Às vezes estraga mesmo a rosca. Aqui também, eita, aqui também, aqui tinha esse parafuso aqui, ó. Dá dó. Seria muito comprido, tanto que, vamos ver se eu vou fotografar aí, ele acabou machucando o interruptor que tem aqui dentro. Vamos lá, esse trabalho continua. Eu vou dar uma retocada nesses parafusos aqui e voltaremos. Para registrar, então, olha só como é que eu encontrei o pré-drive. Esse terminal está solto aqui, ó. Amigos, finalizada a revisão do PA, foi aplicado então os RD16HHF1, um par casado, bonitinho, feitas as alterações. Tem que tirar uns resistores, trocar o valor de outros, porque aqui a tensão, o gate é de 3,5, 4 volts. E o sistema originalmente é preparado para 0,7, 0,6 volts. Então uma diferença muito grande. A regulagem ainda é a mesma por aqui. Pasta térmica trocada. Certo. Transistor final. Esse cabo aqui eu tive que trocar. Coloquei um RG316 porque esse aqui está com a malha podre. Certo, meus amigos, agora botar o PA no lugar e vamos ver ele roncar. Muito bem, meus amigos, o setup aqui é o seguinte: estamos ajustando a FI de potência. Inclusive temos esses dois tempotes aqui que são muito importantes. Vamos por partes. Estamos pegando o sinal que vai para o PA, sai aqui, ó. Ele é amplificado por... Fico devendo qual o transistor. Tem um transistor por aqui, deve ser. Aqui, ó. Deve ser esse transistor aqui que manda sinal, que amplifica o sinal que vai para o PA. Vai para o PA por esse cabo aqui que eu já havia comentado com vocês, que eu troquei por esse RG316 aqui. Tava com a malha podre o que estava aqui. Detalhes. Então, setup, o sinal coletado aqui, ele é acoplado por essa carga de 50 ohms,
uma carga antiga de rede coaxial, e vai para o nosso amigo osciloscópio. Ele já está em modo TX, certo? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: esse trimpote aqui, ó, regula os espúrios do sinal. Olha o sinal como fica torto. Então a gente tem que deixar o mais quietinho possível, sem nenhuma... Aqui. E esse outro trimpote aqui é a intensidade. Ó, para um lado ou para o outro tem que ter o ponto certinho. De mais diminui, de menos diminui também. Beleza. E a gente tira do modo TX. Certo, meus amigos, os trabalhos continuam. Muito bem, meus amigos, agora a questão aqui é a recepção. 14120, pode ver que o S-emitter está deflexionado, né? S9, um pouquinho passado de S9, falta fazer todo o alinhamento. Só que o volume no máximo, e praticamente dá para ouvir, sim, dá para ouvir alguma coisa. Espera aí. Sim, CW, né? Tanto que o manipulador aqui está funcionando. E antes disso ele tinha um problema que você colocava em CW e dava o tom direto. Tá. Tinha um fio aqui atrás, no jack aqui do manipulador, do Kier, que estava quebrado. Porque aqui tem todo um sistema que quando você coloca o plug aqui do manipulador, ele aciona a portadora para dar, porque se você colocar em transmissão, ele dá a portadora. Quando você coloca o plug, ó, viu que já deu um barulho, ó. Ele troca o sistema ali de maneiras que só vai dar a portadora quando você der o tom aqui, mesmo colocando em transmissão. E sem ele dá, você coloca em transmissão, ele já dá a portadora. Com não. Então tem um sistema aqui que troca isso para que você possa ter portadora em CW sem ter que acionar o manipulador ali. Então a próxima pesquisa agora é ver o que está acontecendo aí, que ele está praticamente sem recepção. Se você colocar todo o volume, você vai ouvir alguma coisa. Mas com todo o volume. Muito bem, meus amigos, problema resolvido. Estamos em 14120, sinal de USB, né? 40 dB micro. Praticamente S9, falta todo o alinhamento, né? Que tínhamos aqui um resistor de polarização da base, estava com problemas. Agora sim, ó. 9 horas e um bom volume. Squelch também funcionando, ó. Beleza, o que nos resta fazer agora? Olha quem está saindo. Vem cá. Esse aqui nos deu um baita de um problema. Ele pegou um tumor aqui na coluna. Por isso que ele está todo pelado aqui, o nosso gato. Passei alguns dias de correria aí fazendo exames, até que ele passou por uma cirurgia. Mas agora ele está bem. Tá, agora está recuperando o pelo, que isso aqui estava bem branquinho. O cirurgião que fez a cirurgia rapou ele mesmo. Agora já está crescendo o pelo. E aqui foi um outro exame que enfiaram uma agulha aqui para ver onde é que estava o tumor aqui na coluna dele. Estava lá escondido no depósito. Tudo isso de rádio ainda para arrumar, minha gente. Bom, retornando ao foco aqui do assunto.
Agora vamos tratar do recapim desses capacitores do inverter, desmontar toda a parte frontal aqui para uma revisão e depois o alinhamento. Teste de sensibilidade, ele não está legal não. Você vê aqui, ó. Tem que abrir os passos. Agora que tem tom, se eu passar com menos 20, aí some o tom. Ele está um pouquinho surdo. Ele está um pouquinho surdo. Temos que ajustar isso aí, mas é questão do alinhamento. E os trabalhos continuam. Oscilador de referência. Então, pena que ficou na sombra. Esse é o frequência de ajuste. Ó, frequência. Ajuste de frequência. Essa é uma sonda que eu tenho desenvolvido, acho que eu já mostrei para vocês em outras oportunidades. Tive que desenvolver porque o meu frequencímetro não tem sensibilidade suficiente. Está direto no conector dos 36 MHz. O que eu consegui foi ir firme em 6, 7 Hz acima. Deixando registrado também que aqui eu tenho um oscilador de referência lá atrás. Ó. Ele que dá a referência para o frequencímetro. Ficou o dia todo ligado. Aliás, como toda a bancada aqui, ó, à medida que eu vou trabalhando, esse aqui fica estabilizando a frequência. Fica quentinho aqui, deixando uma frequência padrão. Certo, 36 MHz, conforme é para ser o figurino. VCOs. Então nós temos 4 VCOs. Esse é o T1, que é ajustado em 7.499. Tem que dar 2,1 ali. Está dando uma surgidinha. Vamos lá. Eita, 2,11. Tentar chegar no 2,1. Ia. Bem delicadamente. É isso aí. E assim com os outros. Mais outros 3. Muito bem, para deixar registrado que todos os parafusos, os parafusos originais que eu consegui. Certo, aqui, ó. Parafuso original. E aqui eu não coloquei ainda. Aqui. E que a luz não ajuda essa hora da noite. Ó. Parafuso M3 com uma arruela M3. Certo, eu estou colocando todos os parafusos novos aqui nas tampas. Eu vou virar aqui. Aí. Parafuso novo nas tampas. Eu não tenho original parafuso de tampa, né? Porque é um pouquinho diferente. Mas foi trocado essas bagunças aqui. Fenda e várias misturas aqui. Tudo isso de capacitor eletrolítico trocado, tá?
são os lacrezinhos que eu usei. O cabo lá que vai mandar sinal para o PA também foi trocado, certo? Os transistores estão indo de volta para o cliente, os transistores driver. Tem um aqui e outro lá. Tá, esse pacotinho vai ser devolvido para o proprietário. Teste de recepção 14120 USB, gerando o sinal no mínimo que eu posso. Opa! E apontar e toquei. Menos 20 dB micro, 14120 com kHz e 2 a mais. Você escutou o tom. Muito bem, testes de potência 14120 CW 100 105 watts. Opa, vamos aumentando. 17 metros, 87 watts. Só queria ir para baixo. 10 metros, 106 watts, 40 metros, 107 watts, 80 metros, 107 watts, 160 metros, 99 watts. Deixa eu ver como é que está o LC, certo? E vamos continuar baixando. 29, 89 watts, 28.600, 91 watts, 12 metros, 94 watts, 15 metros, 92 watts, e voltamos para 17 metros com 85 watts. Tá, aqui é a corrente 15 amperes. Esse é só para ter uma noção. Não adianta querer calibrar muito não. ALC na marca 106 watts. Corrente, aquilo que nós combinamos, né? Só para ter uma noção, 15 amperes. Esse amperímetro da fonte também não é aquela precisão toda. Mas nós não vamos brigar por 2 amperes nessa altura do campeonato, né? Por falar nisso, potência mínima, e ele avança, né? Normal, porque os transistores driver puxam uma boa amperagem. Puxam uns 2 amperes sem potência alguma. Recepção, 1 ampere. Ó, 2 amperes, 2 amperes e meio, mais ou menos, só para polarizar baias dos RD16 que foram aí. Certo, minha gente? Agora, próximo teste. Uma carga fantasma. Vou usar de novo essa aqui. No ALC, mas com 20 watts. Porque eu estou com ROI 3. ROI passou para 3, ela baixou a potência para 20 watts. Para proteger o pé. Certo. Vamos ver aqui modo USB. O ponteiro deflexionando. Papa Yankee 3 Serra Alfa Bravo. Operando o TS 430. Certo, minha gente? Tá sem tampa porque as tampas foram para o pintor. Eu vou postar no Instagram como é que ficou a pintura, mas eu tenho confiança que ele faz um serviço muito bem feito. Ele já fez em outro rádio aí um serviço muito bem feito, deixou pintura do original. Estou muito caprichoso. Então vamos aguardar as tampas, mas a minha parte está pronta. Agora ele vai ficar em teste
tem um cantinho esperto aqui, que ele vai ficar ligado aqui para testando. Vou participar de mais alguns QSOs com ele. Termino esse vídeo na minha parte pronta. Já vem um QSO que eu gravei hoje de manhã utilizando esse rádio. Recebi muitos elogios. Mais um rádio pronto. Bastante tempo aí, a gente não escutava o amigo. A permissão lá do comandante, eu vou deixar contigo aí, cidade de Sombrio, a F3, Serra Alta Bravo, PT5, aqui pela Jota. Você já fala, depois deixa com o Júlio lá, comandante aí da rodada. Positivo, grato pela passagem de câmbio, Papa Yankee 3, Serra Alfa Bravo. Eu adentrei por aqui rapidinho assim para testar um Canon UTS 430S. Estamos por aqui, né, Pereira? Testando rádios e trabalhando para mais de metros. Onde fui até quase 10 horas da noite trabalhando no rádio. E agora de manhã a gente tem que fazer o teste, tá bom? Fazer o teste, ver como é que tá o áudio e outras coisas por aí, tá certo? Com a permissão do comandante, eu vou deixar com quem está mais próximo de mim, que é o Pereira, Papa 5, Charlie Papa. Me dá uma reportagem como é que tá o áudio, se eu estou na frequência de transmissão, tudo certinho para aí, Pereira. Depois passa para o comandante. Desculpa aí, mas é que eu tenho que aproveitar o companheiro que está mais perto de mim, viu, o Lúcio, se eu não me engano. Pereira, a palavra tua. Aí, Paulo. Escutei bem aqui essa montanha aí, né? Escutei bem que a operação aí tá boa. Então nós vamos ver lá o seu comandante lá para a cidade de Vietnã. Escutar por aí para mim, aqui tá bom. Acho que diariamente o Cláudio, diariamente o Manolo está aí por Jacinto Machado. Acredito que hoje ele não esteja. Ele carregou no sábado, mas antes que saiu a nota dele. Eu acho que ele está lá para o São Paulo, para viajar para lá. E às vezes, a maioria das vezes eu tenho dificuldade de escutar ele aí de Jacinto Machado. Mas estou escutando perfeitamente bem por aqui, tá, Paulo? O Banco Rocotona, rodada Bíblia do Sul, 3570, Papalanque 3, Serra Alta Brava, cidade de Sombrio, Papalanque 3, JSA, Júlio Serra, Yamão, escutou o Paulo aí, comandante? Escutei. Bom dia, irmão. Força abraço a você, Papalanque 3, Serra Alta Brava, Sombrio.